Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos estudar agora um conteúdo fantástico de língua portuguesa, que é o verbo, tá? Um conteúdo que sempre motiva as pessoas, ou às vezes desmotiva, pelo fato de ser um conteúdo mais denso. Bom, aprender verbo será tranquilo conosco, principalmente pelo fato de que verbo, você estuda primeiro a parte semântica dele, não a parte de flexão. Tá? Eu não preciso ficar com aquela ideia de que eu tenho que decorar eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu como, tu comes, ele come. Não precisa disso. Tá? Você vai perceber que a formação dos tempos e modos, elas são relacionadas e você vai conseguir fazer essas conjugações sem precisar de ficar decorando com as nossas aulas de língua portuguesa. Tá certo? Então dá uma olhada aqui. Vamos começar pelo conceito de verbo. Verbo é a classe de palavra, tá? Que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Tá? Pode indicar ação, estado, qualidade, todos esses detalhes aí em verbo, ok? Bom, para começar a entender, tá, o uso do verbo na língua portuguesa, é importante que você conheça inicialmente os modos verbais. Não estamos falando aqui de passado, presente ou futuro, mas estamos falando da colocação do verbo na oração e a indicação semântica dele, o sentido que ele pode nos apresentar quando eu leio uma frase, por exemplo, uma oração, corra, tá? Quando eu leio uma outra oração, não durma aqui. Então, para que eu possa entender tranquilamente essa formação verbal ali, esse modo como o verbo se apresenta na oração. Tá certo? Na semântica dos modos verbais, vamos começar pelo modo imperativo. O modo imperativo verbal exprime ordem, desejo ou súplica. Então, quando eu coloco um verbo em uma oração e eu acrescento esse verbo no modo imperativo, eu estou com o propósito de exprimir ordem, desejo ou súplica. Por exemplo, corra. Notem que o verbo, a oração em questão corra, ela apresenta uma ordem direta, tá? Imediata, está te mandando correr, ok? Então, é uma ordem. Não faça isso, tá? Então, verifique o verbo fazer e o verbo correr. A peculiaridade que tem, a característica do verbo na expressão de ordem. Tá certo? Então, essa é a semântica do uso do modo verbal. Exprime ordem, desejo ou súplica. Meninos, dê uma olhada, observação. O modo imperativo é usado no texto injuntivo. Vamos dar um pulo rapidamente na disciplina de redação, nos tipos de texto, e verificar que o modo imperativo ele é muito usado nos textos injuntivos ou instrucionais, ok? Então, é muito comum você pegar um manual de celular, uma receita de bolo e verificar lá o uso do modo imperativo. Bata o ovo, misture com a farinha, prepare, coloque ao forno, leve ao forno por 5 minutos. Então, de bolo eu não entendo nada, mas de verbo eu entendo tudo. Então, é só olhar aqui, tá? Modo imperativo é isso aí. Vai estar muito presente nos textos injuntivos. O subjuntivo é um modo que exprime desejo, exprime hipótese, tá? E também apresenta para nós, em algum momento, ações condicionadas. É dizer o seguinte, seu pai joga na Mega Sena e ele fala, se eu ganhasse na Mega Sena, compraria uma Ferrari, compraria um sítio, compraria uma cidade. Então, se eu ganhasse, notem que os verbos com terminação SSE, todos eles, ganhasse, vendesse, partisse, amasse, andasse, tá? Apresentam para nós essa ideia hipotética. E todos os verbos que vocês verificarem que eles têm essa formação SSE, essa flexão SSE, pode anotar no caderno. Se você pega o caderno e anota, sempre estarão, tá, no pretérito imperfeito do subjuntivo. É uma marca exclusiva do pretérito imperfeito do subjuntivo, os verbos de flexão SSE. Eles sempre vão nos trazer uma ideia hipotética ou então uma ação condicionada. Por quê? Porque eles se encontram, tá, no subjuntivo. Então, o subjuntivo, ele exprime desejo, hipótese, ação condicionada. Tá? Exemplo, espero que você venha. Espero que vocês voltem às aulas no tempo certo. Então, é uma hipótese, é uma expectativa. Quem nos traz essa semântica é os verbos encaixados no modo subjuntivo. Tudo bem? Então, vamos lá. Modo indicativo. São só 3 modos na língua portuguesa. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Fácil para essa aula. Tá? Modo indicativo é fato certo, pessoal. Bom, quando eu falo que no modo indicativo os verbos estão no fato certo, eles acontecem como fato certo, eles mostram um fato certo, eu estou querendo dizer que
indiferente da flexão frasal, quando se opta pelo indicativo, opta-se por uma ação que ela de fato acontece. Tá? É no tocante 90% dos usos do verbo em português no modo indicativo. Para alguns casos, como eu estou mostrando aqui, em alguns casos pode indicar incerteza. Vejamos dois exemplos. Sairei hoje é fato certo. Ainda que eu esteja colocando o verbo no futuro, do presente, é fato certo. Quando eu me proponho a criar a oração sairei hoje, sairei amanhã, sairei semana que vem, é fato certo. É um fato que ele de fato vai acontecer, fato que de fato vai acontecer, tá? Então, se eu construo a oração, eu acho que tudo dará certo. Veja que o verbo achar, ele está no indicativo, no presente do indicativo. Eu acho, tu achas, ele acha. Nós achamos e assim vai. Mas a construção semântica da oração, eu acho que tudo dará certo, me indica por contexto que eu não tenho certeza de que dará certo. Bom, mas o uso do verbo achar é fato certo. Não deixa de eu achar nesse momento. Tá? Então, o que é o modo indicativo? É a ação no momento de fala. É o fato certo. Tá? Tudo bem? Bom, para essa primeira etapa de verbo, é isso aqui, é a compreensão dos modos verbais. Antes de começar a estudar a flexão, de começar a ficar eu, tu, ele, nós, vós, eles, o tempo inteiro enlouquecendo por aí, é entender primeiro, tá, o sentido de cada modo. E nas próximas aulas, vamos ver os tempos, o sentido de cada tempo, depois a flexão desses tempos, a formação desses tempos, e aí nós vamos conseguir vencer o conteúdo de verbo, ok? Espero que vocês tenham gostado. É apenas um primeiro momento de verbo. Vamos com calma, passo a passo, tá? Que vai dar certo, tá? Então, até logo, até breve. Fiquem com Deus, estudem bastante, anotem as dúvidas para que possamos tirar nas plataformas, tá, de dúvidas, o Google Sala de Aula e, posteriormente, o Hangouts. Um abraço a todos, beijo na testa e no coração, fiquem com Deus.